E aí galera, aqui é o Danilo Lacalle e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um livecast aqui do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no livecast de hoje a gente vai estar falando sobre o review da primeira rodada do Fantasy Football, a primeira rodada aí do nosso jogo da NFL, né, que faz a cabeça da galera. Tivemos agora um domingo cheio de jogos, então hoje a gente começa a pensar e começa já a imaginar, começa a pensar também na próxima rodada como vai ser, quem são as melhores opções para quem quer fazer streaming de quarterbacks, streaming de defesas e também os melhores waivers disponíveis. E isso, muito claro, baseado nesse nosso review, nesse todos os jogos que aconteceram até agora. A gente tem um jogo ainda nessa noite, a gente tem Seattle Seahawks contra o Denver Broncos lá em Seattle, mas a gente já consegue ter uma ideia muito boa de tudo o que aconteceu e repassar jogo a jogo. A ideia é essa, pelo menos. Lembrando que a ideia da nossa live é ter aí entre 45 minutos a 1 hora. Vamos correr, vamos tentar chegar lá pra gente conseguir passar pelos jogos, falar das coisas importantes de cada um dos jogos e também já começar a endereçar esses nomes interessantes para a próxima semana. Além disso, participe do nosso chat, mande perguntas sobre waivers, sobre quem você deve dropar para pegar fulano, vale a pena, não vale. Jogadores com streaming, é melhor fazer streaming com esse, com aquele, quem você prefere. E também falar da rodada, foi bem, foi mal, ganhou tua partida, ganhou na tua liga ou tu acabou perdendo. Deixa aí no chat que a gente troca uma ideia depois. Tentarei ser um pouco seletivo hoje, sei que é difícil, eu quero passar sempre por todos os comentários, mas a gente tem que fazer fluir isso aqui. Não dá pra ter mais de 1 hora o podcast, senão começa a ficar muito arrastado, começa a ficar maçante e começa a não ficar bacana de se assistir. E além disso, né, aproveitando esse início de, enquanto o pessoal tá chegando, fazer o nosso marketingzinho, nosso jabazinho aqui, começar pedir pra você seguir a gente, né, nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista, se você já não segue. Uma coisa incomodando no olho aqui, tá meio embaçado. E outra coisa também, né, assinar esse podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas para você que está assistindo ou ouvindo on demand, né, no seu carro, lavando a louça, enfim, o que for, lavando a casa. E também, né, se inscreva no nosso canal, se inscreve aí, deixa o teu gostei. Muito importante pra gente conseguir chegar em mais pessoas, então se inscreve, mande pros seus amigos e diz pro pessoal vir participar conosco aí na nossa live que vai ser bem legal, bem bacana. Fechou? Já vamos começando já de cara falando dos jogos, começando pelo jogo que a gente teve na quinta-feira que abriu a rodada. Pegar meu material aqui pra gente falar. Jogo a jogo, primeiro eu falo do resultado. Falo algum detalhe do jogo que eu notei e depois vou passando time a time os jogadores, tá? Quem se destacou e quem não se destacou, quem foi destaque positivo ou destaque negativo. Começando na quinta-feira, né? A gente teve o Thursday Night Football abrindo o nosso kickoff da temporada entre Buffalo Bills e Los Angeles Rams. Vitória do Buffalo Bills, uma boa vitória, uma vitória consistente. Josh Allen acabou sendo um dos melhores quarterbacks no Fantasy nessa semana. A gente teve a gente tinha aquela dúvida, né, do backfield, como é que ia ficar o backfield dos Bills. A gente teve um Devin Singletary com mais carregadas, seguido do Zach Moss, mas eles ambos não tiveram uma grande pontuação na semana. E o James Cook foi, cara, menos do que a gente até esperava. A gente já esperava um volume menor, mas ele acabou perdendo também a vaga de backup pro Zach Moss de jogador de terceira descida. Agora, se o Josh Allen foi bem, seus alvos também foram muito bem, né? Stephon Diggs, um dos melhores wide receivers dessa semana, 8 de 9 para 122 jardas e um touchdown. Gabriel Davis também foi um wide receiver 1 nessa semana aqui, com suas apenas 4 recepções, mas 88 jardas e um touchdown. Lhe renderam aí 16.8 pontinhos no nosso em ligas half PPR, sempre vou estar utilizando half PPR. E o Isaiah McKenzie foi uma surpresa positiva, né? A gente tinha aquela questão, Jameson Crowder, McKenzie, quem jogaria no slot, acabou sendo quem teve as melhores oportunidades foi o McKenzie, acabou com um touchdown. Dawson Knox acabou não sendo um destaque positivo. Do lado dos Rams, a gente teve um Matthew Stafford que eu falei na semana passada, vai sofreu no jogo, foi complicado, teve fumble, teve 3 interceptações, então foi aí um cara que a gente já imaginava que teria um jogo difícil e realmente ele teve um jogo difícil.
Um destaquezaço negativo que eu posso dizer é o Cam Akers. Apenas 3 carregadas para ele. Darrell Henderson foi o cara que teve mais ações, 13 carregadas, mais 5 recepções. Não foi um grande alvo, foi apenas um running back 2, mas essa disparidade foi uma coisa que chamou bastante atenção. Leva a crer que o Cam Akers não estaria pronto ainda, de repente, para ser titular, aguentar um jogo inteiro, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, quem sabe Cam Akers, inclusive, não surge no nosso podcast lá na quarta-feira, que a gente vai falar sobre o mercado do Fantasy. Agora, Cooper Kupp já chegou com o pé na porta, já chegou aí com 13 de 15 recepções, 128 jardas, um touchdown. Destaque negativo pro Allen Robinson, que se tinha uma expectativa com ele, acabou tendo baixo volume, não participou muito bem do jogo. Mas o Cooper Kupp, por outro lado, foi o dono das ações e terminou como um dos melhores wide receivers dessa semana. O Tyler Higbee até teve uma participação, a gente está falando de 11 targets pro Tyler Higbee, mas ele agarrou apenas 5 bolas para 39 jardas, acabou se tornando aí nem um tight end 1 por causa desse baixo aproveitamento do tight end do Los Angeles Rams. Passando para os jogos do domingo, tivemos a vitória do New Orleans Saints 27-26 sobre o Atlanta Falcons. Para quem tá chegando aí, eu vou dar uma passada no chat depois de fazer todo o review, tá? Daí depois eu dou uma passadinha no chat, depois eu volto para fazer streaming e waivers, certo? Do lado do Saints, uma das opções de streaming na semana passada era o James Winston, ele acabou se pagando, vamos dizer assim, ele foi bem, mais de 20 pontos pro quarterback, foi um dos quarterbacks 1 dessa semana no Fantasy. Alvin Kamara, uma decepção, apenas 6.10 pontos em half PPR nessa primeira rodada. Michael Thomas voltou, isso é uma ótima notícia para quem apostou nele, porque ele saiu barato nesse ano, e aí na primeira rodada já passou dos 20 pontos em half PPR, 8 bolas na nossa direção, 2 touchdowns, 5 recepções ainda é pouco, mas eu acho que ele vai entrando no ritmo. Ele teve menos targets, por exemplo, do que o Jarvis Landry. Um destaque nem tão positivo foi o do Chris Olave, que por mais que ele tenha sido muito bem, né, produtivo, 3 de 3 para 41 jardas, mais uma conversão de 2 pontos, ele teve menos volume do que os outros wide receivers. Outra coisa que chamou a atenção também foi o Tyson Hill, que saiu com touchdown, teve 4 carregadas para 81 jardas, e dá para se dizer que ele praticamente é o tight end titular da equipe, né? Ele treinou como tight end fora da temporada, é aquele cara perigosíssimo tanto no jogo terrestre, pode ajudar também no jogo aéreo, então olho no Tyson Hill aí pro restante da temporada. Do lado dos Falcons, dá pra se dizer que Marcus Mariota foi um destaque positivo, né? Ele que terminou aí com 17.8 pontos no limite de quarterback 1, então ele terminou em 12ª posição em quarterback 1 para ligas que pontuam com 4 pontos pro touchdown lançado. Um destaque positivo desse lado dos Falcons também foi o Cordarrelle Patterson, 22 carregadas para ele. A gente tem que relevar também que Tyler Allgeier não estava no jogo e o Damian Williams machucou logo no início. Então ele teve um volume muito grande, passou das 100 jardas e foi um dos melhores running backs dessa primeira semana. Para quem aí fez 0 running back e pegou o Patterson mais para frente, se deu bem. Eu tenho ele no Scott Fishbowl, então já está me ajudando a vencer. Tem o jogo de hoje ainda, mas eu espero sair com a primeira vitória. Drake London foi o maior destaque entre os wide receivers, com 5 de 7 para 74 jardas. Não chegou a ter uma pontuação de wide receiver 2 com isso, mas o volume é uma coisa que nos dá uma esperança de que ele vá ter uma temporada de regular para boa. E o Kyle Pitts, que foi muito acionado, 7 targets para ele, já teve jogos com mais que isso no ano passado, mas só 2 bolas, né? Dá pra se dizer que ele foi um dos destaques negativos dessa semana 1 da NFL. Passando para Browns e Panthers, vitória dos Browns 26-24 sobre aí esse duelo que tinha Baker Mayfield de um lado contra o ex-time. Jacob Brissett fez o feijão com arroz, mas não pro Fantasy, não foi um nome tão interessante. Já Kareem Hunt foi o grande destaque no backfield entre as duas equipes, inclusive, mesmo com Christian McCaffrey do outro lado. Kareem Hunt saiu com 11 carregadas, produziu 46 jardas, mas um touchdown terrestre e mais um touchdown aéreo lhe colocaram aí entre um dos melhores running backs da semana. Nick Chubb não foi tão mal, passou das 20 carregadas, é um número excelente pro Nick Chubb, e só que ele não teve pontuação de running back 1. Kareem Hunt sim, e Kareem Hunt é um cara que, na minha visão, ele não ia ter essa grande utilização como ele teve, né? Por aquele pedido de sair do time e tal, eu achei que de repente poderia haver mais... eu não diria mais volume, porque o Nick Chubb passou das 140 jardas, por exemplo, mas que ele não fosse tão utilizado e não fosse tão produtivo, inclusive. Ele foi muito bem, e no jogo ele estava saindo muito bem, né? Tentando, de repente, conseguir uma troquinha
vai saber. No jogo aéreo a gente tem que destacar o Donovan Peoples-Jones com 11 targets. Confesso que isso, quando eu vi os números do final do jogo, me surpreendeu um pouquinho a quantidade de targets que o Peoples-Jones teve. O Amari Cooper, dá pra dizer que decepcionou, por mais que o valor dele seja mais baixo hoje, dá pra dizer que ele decepcionou com 3 de 6 para 17 jardas. E o David Njoku, que era aquela opção mais late round target aí para quem queria tight end, não foi bem, apenas uma recepção para 7 jardas. Do lado dos Panthers, Baker Mayfield até tentou sair com interceptação com 4 fumbles. Baker Mayfield, ele sempre, assim, é um histórico já não cuidar muito bem da bola, né? Mas num todo eu não achei ruim a participação dele. Ele não teve pontuação de quarterback 1, não foi um cara muito relevante, mas dadas as condições, ele, sabe, eu gostei de ver os Panthers com um outro cara ali, com uma nova cara nesse ataque. E agora que eu tô me lembrando que eu esqueci de colocar a nossa telinha aqui, né? Que fica muito mais legal de assistir. Olha ali, ó, review da rodada. Eu tô aprendendo, é só a terceira live aqui no YouTube. Mas até o final da temporada eu espero já estar bem mais craque aqui, bem mais ligado em lembrar de fazer as transições e tudo mais. Mas vamos lá. Além do Baker Mayfield, né, que foi esse destaque, não dá pra se dizer muito positivo, mas não foi ruim. O Christian McCaffrey fez touchdown, não teve uma boa produção. O jogo também não se desenhou tanto para isso, ele até participou do jogo aéreo, mas não tanto como a gente gostaria. Mas ele acabou tendo um touchdown, é bom ver ele saudável, não foi relevante, né? Ele foi apenas um running back 2 nessa semana, mas quem sabe ele possa ir melhorando com o passar das semanas agora. Destaque muito positivo para Robbie Anderson, 5 de 8, 102 jardas e um touchdown longo, que foi uma bomba do Baker Mayfield, que ele agarrou muito bem e foi parar só na endzone. É claro que o volume chamou atenção aqui, né? São 8 passes para ele contra 6 passes para o DJ Moore, que não foi bem, né? E muita gente me tinha dúvidas em escalações que mandaram lá pelo Instagram, que pedia do DJ Moore, eu acho que só num caso que eu disse para ir nele. Em todos os outros eu tava bem abaixo no DJ Moore e acabou se concretizando isso aí, né? Robbie Anderson foi até melhor que ele, isso também foi um pouco inesperado. O Ian Thomas foi o cara que mais participou do jogo aéreo pelos tight ends, mas também não teve aí uma grande relevância, não é um nome que a gente tem que levantar aqui. Em Chicago, tivemos a vitória do Chicago Bears contra o San Francisco 49ers. Não sei se é a maior zebra da semana, acho que a maior zebra talvez tenha sido o Pittsburgh, mas foi, dá pra se dizer, uma grande zebra aqui, né? Um gramado encharcado que ajudou o Chicago Bears. E falando em fantasy, tivemos o jogo do Trey Lance, que é um cara que todo mundo tá de olho pra essa temporada, pra ver como é que ele vai se sair, né? Com o time pra ele. O Jimmy Garoppolo foi o backup, né? Ainda está por lá. Mas o campo também não ajudou, é pouco pra gente falar, acabou a temporada pra ele. A gente tem que ver que eu acho que ele ainda vai dar um caldo aí. Elijah Mitchell saiu machucado da partida, isso é um baque negativo gigantesco, né? O time que deve contar com Jeff Wilson, mas Jeff Wilson a gente fala depois sobre o Jeff Wilson. Agora a gente vai falar dos outros jogadores. Deebo Samuel, de contrato renovado, um dos melhores wide receivers da temporada passada, não foi tão mal, apenas um wide receiver. Não foi tão mal, é até feio de falar, né? Porque ele foi apenas um wide receiver 3 nessa semana. Um cara que era escolhido lá em cima, segunda, terceira rodada no máximo nas ligas aí de half PPR, 12 times. Teve um touchdown corrido, né? Correu bastante com a bola, até pela situação do gramado, dos outros jogadores ali, do Elijah Mitchell ter se machucado. Mas precisa participar mais do ataque. E para quem também confiava no Brandon Ayuk, mais uma vez não vimos muita coisa. Novamente vou ter que repetir, o campo não ajudou e George Kittle também não esteve na partida, tudo errado para os 49ers nessa primeira semana. Do lado do Chicago Bears, a gente teve um Justin Fields melhor do que um Trey Lance, né? Sabendo utilizar melhor, saiu com 2 touchdowns, baixa produtividade também em função muito do jogo, né? Um destaque positivo dá para se dizer o Khalil Herbert, o backup do David Montgomery, foi o cara que entrou na endzone, fez o touchdown, terminou como um running back 2 na semana, para quem escalou em flex e ligas profundas deve ter ficado bem feliz. E o David Montgomery, por mais que tenha tido 17 carregadas, não conseguiu manter aí um alto nível no fantasy, não conseguiu nem sequer ser um running back 3 nessa primeira semana. No jogo aéreo, não tivemos Darnell Mooney, né? O jogo aéreo desse jogo ele simplesmente não deveria nem existir. Os times tinham que só correr com a bola praticamente. O Darnell Mooney teve até 3 bolas, mas recebeu apenas uma para 8 jardas. O destaque ficou para o Dante Pérez, que fez um touchdown longo, e também para o Equanimeous St. Brown, que agora está lá nos Bears e também saiu com um touchdown. Cole Kmet, um grande destaque negativo.
mas mais uma vez vou repetir, bater na tecla. O jogo não estava favorável para o Fantasy Football, para um jogo aéreo, então Cole Kmet saiu zerado, nem um target inclusive. O jogo que eu diria que foi a zebra, então, né, dessa semana, a vitória do Pittsburgh Steelers 23-20 sobre o Cincinnati Bengals no overtime. Mitchell Trubisky não foi mal, né, não teve interceptação, não teve fumble, mas também não foi um cara diferenciado, a gente sabe das limitações dele. No jogo terrestre, Najee Harris foi o cara que mais foi utilizado pelos Steelers, mas apenas 10 carregadas, saiu com um touchdown, o que ajudou um pouquinho na pontuação, mas ele não chegou nem a ter pontuação de running back 2 nessa semana, só um running back 3, pouco também para quem escolheu ele. Deontay Johnson, 12 targets para ele, 7 recepções, mas 55 jardas, e o fumble acabou colocando ele apenas como um wide receiver 4 nessa semana. Bem abaixo do que a gente espera, né? Mas o volume tá ali, né? A gente tem que sempre olhar pro volume no Fantasy, olhar pra pontuação, às vezes ela engana bastante, e a gente vai passar por nomes aí que enganaram na pontuação ainda em outros jogos. Chase Claypool participou um pouco do jogo, mas também não tão relevante. E o Pat Freiermuth, sim, foi um destaque nesse ataque dos Steelers. 5 de 10 para 75 jardas, 10 pontinhos em half PPR para ele. Um dos melhores tight ends dessa primeira semana, um tight end 1 em pontuação. Do lado dos Bengals, Joe Burrow, por mais que tenha tido 4 interceptações, acabou no top 12 da posição de quarterback, então ficou entre os melhores. Teve 4 interceptações e um fumble, né? Mas aí 338 jardas, 2 touchdowns, conversão de 2 pontos, 47 jardas terrestres. Pausa para hidratação. Começa a falar. Começa a acabar a voz. Joe Mixon foi um grande destaque também, 27 carregadas para o Mixon para 82 jardas, mais 7 de 9 para 63. Saiu sem touchdown e terminou como um running back 1. Quem me ouviu bastante na off-season, falei muito do Joe Mixon, que ele é saudável, é um grande destaque no Fantasy Football e os números estão mostrando isso. No jogo aéreo, a gente teve um T. Higgins que saiu machucado, e isso também colaborou, e a forma como o jogo se saiu, para o Ja'Marr Chase ser um dos melhores wide receivers da semana, com 23.9 pontos em half PPR, 10 de 16, né? O overtime ajudou nisso também, para 129 jardas e um touchdown. Tyler Boyd também saiu com touchdown, então para quem acabou escalando o Tyler Boyd aí como um flex, aquela liga profundinha, se deu bem. Hayden Hurst, dá pra se dizer que teve volume, né? 5 de 8 para 46 jardas, no limite de tight end 1, mas terminou como um tight end 1, então Hayden Hurst segue aí também como era um dos meus sleepers desde lá de quando eu vi que os Bengals contrataram ele, e espero que ele continue mantendo esse nível, não ser um cara espetacular, mas se ele mantiver o nívelzinho ali, ele vai terminar pelo menos no top 12 nessa temporada. Passando para outro jogo das 2 horas, tivemos a vitória do Philadelphia Eagles 38-35 sobre o Detroit Lions, né, um tiroteio completo e um jogo com muitos touchdowns terrestres por parte dos Eagles. Tinha uma estatística, se eu não me engano, desde 50 e poucos, 60 e poucos, que um time não fazia 4 touchdowns com 4 jogadores diferentes, né? Touchdowns terrestres. Porque o Jalen Hurts fez um touchdown terrestre, o Miles Sanders fez um touchdown terrestre, o Kenneth Gainwell fez um touchdown terrestre e o Boston Scott fez um touchdown terrestre, né? Já que eu tô falando dos Eagles, destaque positivo para vários jogadores aqui, né? Jalen Hurts, muito bem, correndo com a bola, chegou a 90 jardas nesse primeiro jogo. Não teve touchdown aéreo, mas teve touchdown terrestre, então conseguiu pontuar bem, né? Acabou terminando entre os melhores. Miles Sanders, outro destaque aqui, fez um touchdown, em 2 temporadas é o primeiro touchdown que ele faz. Na temporada passada ele não fez nenhum touchdown, mas 13 carregadas, mostrou que ele é o running back 1 da equipe. É outro cara que, para quem deixou para pegar o running back mais tarde, se deu bem, né? E se ele se manter saudável, ele pode sim ter uma pontuação bem interessante ao final da temporada. O grande destaque é, será que ele vai se manter saudável? Isso a gente só vai descobrir com o restante da temporada. Kenneth Gainwell aparecendo bastante, teve um bom número de snaps também, e o Boston Scott aparecendo em red zone, então um comitêzaço aqui, né? Vai ter jogos que daqui a pouco o Miles Sanders vai ter muitas carregadas e não vai pontuar bem, enquanto que o Boston Scott daqui a pouco entra 2 vezes na red zone, 2 touchdowns para ele, vai bem. Então é um touchdown para se explorar para quem fez 0 running back. Um desses 3 jogadores vai pontuar na semana.
Pelo menos se isso se manter. A.J. Brown, uma ótima estreia, 10 de 13, 155 jardas para ele, só faltou o touchdown, mas mesmo assim terminou entre um dos melhores wide receivers dessa semana. E o Dallas Goedert também teve uma boa participação, terminou como tight end 1 nessa primeira semana de NFL. Do lado dos Lions, um Jared Goff que teve momentos bons, momentos piores. Momentos bons, momentos piores é bom, mas momentos bons, momentos de variação. Teve fumble, teve interceptação, né? Destaque muito bom pro DeAndre Swift. Gostei muito. Cara, ele vai mostrar pra todo mundo que tava acreditando nele, né, que tava pegando ele no final de primeira rodada, que vai ter valido a pena ter escolhido o DeAndre Swift. Terminou com 25 pontos em half PPA nessa primeira semana, 15 carregadas para 144 jardas, touchdown terrestre, mais 3 recepções para 31 jardas. Jamal Williams é um cara que saiu com 2 touchdowns, terminou com pontuação aí de running back 2, quase running back 1, mas olho nele para quem tá precisando de running back, porque ele o time chega na red zone ou chega em uma jogada que precisa de fisicalidade, vai Jamal Williams e ele tem experiência para isso, ele já mostrou muito isso, mostrava lá nos Packers também. No lado aéreo, o Amon-Ra St. Brown demorou pra engrenar, né? O Amon-Ra St. Brown teve 12 targets na sua direção, né? Agarrou 8 bolas, teve 64 jardas no touchdown, terminou com 16.4 pontos, quase pontuação de wide receiver 1, mas não chegou. E olho também no DJ Chark, que corre por fora para quem aí tá precisando de wide receiver. DJ Hawkinson apareceu algumas vezes, estava muito bem marcado, teve algumas faltas em cima dele que poderiam ter virado recepções, então não terminou como um bom tight end nessa semana, mas tem futuro. Outro cara que, se manter saudável, vai terminar bem o ano. Colts e Houston empataram 20-20, né? Matt Ryan era um dos nomes que eu trouxe aqui para streaming. Não foi bem, né? Uma interceptação, um fumble, teve 352 jardas, mas a interceptação e o fumble acabaram com a pontuação dele, né? Jonathan Taylor mostrando por que ele era o número 1 do Fantasy, né? O primeiro jogador a ser escolhido, terminou com 25 pontos e meio, um dos melhores running backs dessa primeira semana, 31 carregadas pro Jonathan Taylor, 161 jardas, um touchdown terrestre, tem mais 4 recepções para 14 jardas. O cara é uma máquina. No jogo aéreo, Michael Pittman, que muitos colocam aí até mais alto, né? Eu tinha ele na 11ª posição no meu ranking pré-NFL. Michael Pittman, 9 de 13, 121 jardas, um touchdown, um dos bons wide receivers nessa semana e um dos caras que vai se pagar no Fantasy. Falando em volume, a gente viu que por mais que o Ashton Dulin foi o segundo com mais targets, essa segunda vaga no ataque deve ter ficado com o Paris Campbell, pelo menos isso é que a gente vê desse duelo Campbell e Alec Pierce. Vamos ver nos próximos capítulos. E um destaque aqui foi o Kylen Granson, que ele teve 7 targets para ele, 3 recepções para 22 jardas, não foi bem, mas o volume que ele recebeu foi interessante. Muito acima, por exemplo, do Mo Alie-Cox e o Jalen Woods, nenhum target, inclusive, para ele. Do lado de Houston, né, a gente teve Davis Mills, mais ou menos, né, terminou apenas como um quarterback 2. Toda aquela situação com o Damian Pierce, ele teve 11 carregadas, teve uma recepção, mas não foi muito bem utilizado pelo ataque de Houston. Rex Burkhead terminou melhor, mas terminou apenas como running back 3. Né? Então, o jogo terrestre de Houston não funcionou e já se esperava um pouco disso pela boa defesa dos Colts. Agora, no jogo aéreo, tivemos um Brandon Cooks 7 de 12, ótimo volume para ele, como sempre, 82 jardas, apenas wide receiver 3, mas ele é aquele nome sempre a ficar de olho para você quando você está precisando de um piso bom, de um piso alto. Brandon Cooks sempre entrega. E um destaque que a gente tem aqui, né, é o O.J. Howard, que até se falou que ele poderia pintar nos Bengals, acabou indo para Houston, teve 2 touchdowns, né, 16.8 pontos, eu não sei se ele não foi, acho que ele não foi o melhor tight end da semana, mas ele foi um dos melhores tight ends da semana, com 38 jardas e 2 touchdowns. Aí é aqueles caras que, cara, ok, se ele sair, eu sempre falo, tight end que sai com um touchdown na semana, ele sai bem, porque ele vai ter pontuado bem, ele vai terminar como tight end 1, quase certeza. Saindo com 2, melhor ainda, mas apenas 2 bolas na sua direção. Né? Isso a gente tem que ficar de olho, porque às vezes o cara vai só pelos pontos e diz, o O.J. Howard é o cara desse ataque, blá, blá, blá. O Brevin Jordan teve o mesmo número de passes,
O Pharaoh Brown teve um passe também. Então não teve um bom volume para os tight ends, né? Não, menos, calma o Jay Howard. Calma, vamos esperar um pouco mais para alguma coisa. Eu ia falar dele lá nos waivers, já falei agora. Outro jogo que tivemos nesse mesmo horário foi a vitória do Miami Dolphins 20-7 no New England Patriots. Mac Jones não foi bem, né? Mac Jones teve problemas nesse jogo, não foi nada bem. Ele também não é uma boa opção para fantasy, né? Não tem o que falar. Ty Montgomery foi o destaque entre os running backs. Muito se falou do Damian Harris, se falou também do Ramondre Stevenson, mas não tivemos aí nenhum deles, pelo menos como running back 3, apenas o Montgomery pelo touchdown que ele fez rolando, é até engraçado. Procurem o vídeo do touchdown dele que eu dei bastante risada quando eu vi. No jogo aéreo, destaque pro Jacoby Myers, mas também nem pontuação de wide receiver 3, então não foi um jogo nada bom pros Patriots. E o Jonnu Smith foi quem teve o maior número de targets entre os tight ends, mais que o Hunter Henry. Isso me chamou um pouco a atenção porque, o Jonnu Smith é um cara que no ano passado se tinha expectativa que ele seria um pouco melhor que o Hunter Henry. Henry saía sempre com touchdown, mas o volume nunca foi uma coisa exagerada. E a gente vê aqui o Jonnu Smith aparecendo um pouquinho, aparecendo bem quando aparecendo, mas não tivemos um grande destaque, né, nesse time dos Patriots falando em fantasy football. Do lado dos Dolphins, toda aquela expectativa, né? Tua Tagovailoa, como vai funcionar com o seu novo ataque, né? Com Tyreek Hill, com novo head coach, novo coordenador ofensivo. Ele foi ok, né? Não foi nem um cara espetacular, né? É cedo para falar também. Era um duelo complicado contra a equipe dos Patriots, sempre é, né? O time sempre defensivamente incomoda. Outra expectativa também era no jogo terrestre, quem que ia receber o maior número de carregadas. Ficou mesmo com o Chase Edmonds, mas ele foi apenas um running back 3 nessa primeira semana. Raheem Mostert teve uma participação no jogo aéreo e 5 carregadas. Foi realmente o backup. No jogo aéreo a gente teve um ótimo touchdown do Jalen Waddle. Fez um touchdown muito bonito, né? Passando no meio dos marcadores, acabou como o melhor jogador entre os wide receivers, à frente inclusive do Tyreek Hill, que quase bateu nas 100 jardas, mas não chegou lá. Teve 8 de 12, teve uma carregada de 6. Ele bateu 100 jardas de scrimmage, mas o fumble acabou aí tirando um pouquinho de ponto dele. E ele acabou terminando apenas como um wide receiver 2 baixo. Outro destaque não tivemos, né? Mike Gesicki, uma recepção para 1 jarda apenas, né? Muitas bocas para alimentar, é isso que acontece. Baltimore Ravens venceu o New York Jets por 24-9. Lamar Jackson, um dos melhores quarterbacks dessa semana, terminou com 3 touchdowns, teve interceptação, mas foi muito efetivo, né? Foi muito bem, 21.22 pontos para ele. Jogo terrestre, não tivemos J.K. Dobbins, né? Foi antes da partida começar, já se tinha essa certeza que ele não jogaria. Eu esperava muito que Mike Davis seria o cara, porque, cara, ele foi o cara que estava atrás dele no depth chart. Era o cara que recebeu os snaps junto com o time titular na pré-season, na pré-temporada. Mas, né, a gente teve o Kenyan Drake que chegou por lá. E o Kenyan Drake foi o cara que teve mais carregadas, melhor utilizado. 11 carregadas para ele contra apenas 2 pro Mike Davis, que também teve um fumble na partida. E isso, eu não sei a que altura que foi o fumble, mas pode ter também complicado um pouco. No jogo aéreo, Devin Duvernay, 4 de 4, 54 jardas, 2 touchdowns. Ótima partida do Duvernay. Terminou entre os melhores wide receivers da semana. Rashad Bateman terminou como wide receiver 2, baixo também, mas fez touchdown, 2 de 5. Tem que melhorar um pouquinho no aproveitamento, mas ele era o alvo principal entre os wide receivers, né? E o Mark Andrews saiu com 5 de 7, 52 jardas, pontuação de tight end 1, mas nada de elite para ele nessa primeira semana. Do lado dos Jets, tivemos Joe Flacco como titular nessa primeira semana. Não foi um cara relevante para fantasy, eu acho que ninguém deve ter escalado ele, inclusive, né? Não ouvi ninguém falando para escalar ele. Michael Carter teve mais carregadas que o Breece Hall, então aquela situação de que Michael Carter seria o titular desse ataque, ok, né? Dá pra se dizer que sim. Teve 7 de 9 recepções, então o time usou bastante os running backs como recebedores. Breece Hall teve 10 alvos, por exemplo, na sua direção. Teve um fumble também que complicou um pouquinho, mas o Michael Carter, que foi o melhor, só um running back 2. O Breece Hall nem running back 3. Então, olho nessa situação aí para as próximas partidas. Não desista do Breece Hall ainda. Ele é um prospecto melhor, ele é um jogador melhor do que o Michael Carter. Muita calma também nessa hora.
Entre os jogadores de ataque, eu esperava um jogo melhor do Elijah Moore. 5 de 7 para 49 jardas, nem pontuação de wide receiver 3. O melhor acabou ficando com Corey Davis, 6 de 9, 77 jardas para ele, um bom volume. Eu não sei se isso vai se manter quando o Zach Wilson voltar, né? Mas a gente teve uma distribuição boa de bolas ali, né? 9 targets para o Corey Davis, 7 para o Elijah Moore, 8 para o Garrett Wilson, calouro chegando agora, 6 para o Braxton Berrios, 7 para o Tyler Conklin, tight end, né, que agarrou 4, teve um touchdown, teve um fumble também, mas acabou sendo um destaque na posição de tight end nessa semana. Foi melhor, por exemplo, que o Mark Andrews, que estava do outro lado. Outro jogo desse horário que também foi bem disputado foi a vitória do Washington Commanders, 28-22 sobre o Jacksonville Jaguars, né. Esperava um pouco mais de Trevor Lawrence, né, assim... Esperava mais, né? Esperava mais, ele não foi tão mal, mas ainda não é aquele cara pronto pro Fantasy Football. James Robinson foi o grande dono do backfield. 11 carregadas para ele, teve touchdown terrestre, teve touchdown aéreo também. Travis Etienne ficou para trás, teve fumble. O Robinson, para ter uma ideia, terminou como running back 1 nessa semana. Para quem resolveu fazer uma aposta de botar o James Robinson ou de draftar ele, deve estar feliz, mesmo que ele tenha feito isso aqui só no banco, porque gerou uma expectativa muito boa. Eu esperava que ele nem estivesse tão saudável para essa primeira semana, mas estava, então... Ótimo por James Robinson, que está saudável, está recuperado de lesão e pode ser aí outro nome interessante no Fantasy Football. Do lado do jogo aéreo, Christian Kirk foi o cara mais acionado, 6 de 12, 117 jardas para ele. Não foi mal, mas apenas pontuação de wide receiver 2. E olho no Zay Jones, 6 de 9, 65 jardas e foi um alvo na red zone adversária. Então, outro nome aí pra gente falar um pouquinho deles depois. Evan Ingram, 4 de 4, 28 jardas, mas não teve relevância. Do lado de Washington, um ótimo jogo de Carson Wentz, né? 4 touchdowns pra ele, teve conversão de 2 pontos, teve interceptação também, né? Porque senão não seria Carson Wentz. Mas ele foi muito bem, né? Se torna uma opção viável, de repente, pra Fantasy aí pra essa temporada. Jogo terrestre, pra quem tava com medo do Antonio Gibson, outro cara que eu levantei aqui, sem Brian Robinson, não tem por que o time não utilizar e utilizar bem o Antonio Gibson. Então ele terminou aí com 14 carregadas, mais 8 alvos, terminou muito bem, terminou como running back 1, ali no limite, como melhor, o 12º melhor, mas terminou muito bem. No jogo aéreo, destaque muito interessante para os 3 wide receivers principais da equipe, né? O calouro de Jaren Dodson saiu com 2 touchdowns, não teve um grande volume como o Curtis Samuel, por exemplo, que foi também outro destaque nessa partida em relação a volume, mas foi bem com 2 touchdowns importantes para a equipe. O Curtis Samuel saiu com um touchdown, teve 11 targets, carregou a bola 4 vezes, ele se tornou um canivete suíço, teve um fumble, ok, mas ele se tornou também um nome bem interessante para Fantasy. Depois dessa partida, terminou como um wide receiver 2, ali entre o wide receiver 1 e o wide receiver 2. O Terry McLaurin acabou não sendo um grande destaque, terminou com um touchdown, ok, mas apenas 4 bolas nessa direção. Carson Wentz tem que melhorar um pouquinho disso para tornar o Terry McLaurin não apenas um wide receiver 2, né? A pontuação não foi ruim, mas o volume preocupa um pouco. E outro destaque que eu posso dizer positivo, não em questão de fantasy pontuação para essa semana, foi o Logan Thomas, 3 de 6, 45 jardas, 6 pontinhos só, não foi tight end 1, mas está saudável, e isso é algo bem interessante. Pausa para tomar uma aguinha. E vamos para os jogos da segunda janela, né? Vitória do Kansas City Chiefs, estou até aqui, né? Camiseta em homenagem ao Patrick Mahomes, que foi espetacular nessa semana de Fantasy. 44-21 para o Kansas City Chiefs. Eu acho que nem o torcedor mais fanático dos Chiefs imaginava isso. Não sou o torcedor dos Chiefs, tá? Só pra... Eu já vi gente, eu acho que tinha me visto em algum lugar, alguma live, alguma coisa. Admiro muito. Essa camiseta eu comprei lá no México, quando eu fui assistir Chargers e Chiefs. Já torcia pros Eagles, mas eu gosto de futebol americano, eu gosto da NFL, então isso não importa muito pra mim. E cara, é só um dos caras que daqui a pouco vai se tornar um dos maiores quarterbacks da história. Então não tem... Eu não vejo isso como, tu torce pra um time e tu só vai usar coisa do time. Eu acho que com a NFL a gente não precisa ser tão chato assim como a gente é com o futebol, por exemplo. A gente só usa camiseta de outros times, de outros países e tal. É diferente, né? Futebol americano eu acho que nos permite isso. E como a gente joga fantasy, também a gente tem nossos ídolos em outras equipes. Patrick Mahomes
360 jardas para ele, 5 touchdowns. Teve ainda um fumble para tirar um pouquinho de ponto dele, mas foi muito bem. Acho que, se não me engano, foi o melhor quarterback dessa semana. Clyde Edwards-Helaire com 2 touchdowns, né? Falei para cuidar com o Clyde Edwards-Helaire, um sleeper nessa temporada. Foi o cara que teve aí 7 carregadas, ele não teve mais do que o Isaiah Pacheco, por exemplo, mas terminou muito bem. O Isaiah Pacheco saiu com um touchdown, um fumble, 12 carregadas para o calouro. Olho nele também para o restante da temporada. No jogo aéreo, não tivemos um grande destaque entre os wide receivers. McCall Hardman até que saiu com um touchdown, mas 3 de 6 para 16 jardinhas apenas. E o Juju Smith-Schuster saiu com fumble, 6 de 8, 79 jardas para ele. Dá para se dizer uma decepção. Ele e o Scantling também não deram nada, além também do Sky Moore. Mas isso é muito cedo, a gente tem muita coisa para ver ainda nessa temporada. Travis Kelce, como esperado, seria o grande alvo do Patrick Mahomes e foi 8 de 9, 121 jardas, um touchdown para ele. O melhor, se não me engano, foi sim o melhor tight end dessa semana. Do lado dos Cardinals, Kyler Murray, 22 de 34, 193 jardas, é pouco. 2 touchdowns apenas, correndo atrás do placar, não foi muito bem, não conseguiu ser relevante no Fantasy Football nessa primeira semana, a ponto de ser um diferencial, mas foi um quarterback 1, então podia ter sido mais, é isso que, sabe, ficou o sentimento. Quando eu vi aquele placar abrindo, eu pensei, o Kyler Murray agora vai dar aquela voada, mas não aconteceu. James Conner foi o grande carregador de piano dessa equipe, né? O cara que teve 10 carregadas na partida, teve touchdown, mas pontuação apenas de running back 2. E o Marquise Brown não foi o cara que teve mais volume no ataque, foi o Greg Dortch. Greg Dortch, que apareceu na pré-temporada, mas dadas as opções do ataque, dada a falta de jogadores, é um cara que acabou aparecendo. Não sei se isso vai ter uma sequência, tá? Quando voltar DeAndre Hopkins, não sei, né? Eu acho que ele não é um cara que vai ser relevante todas as semanas aqui. E o Marquise Brown saiu com um touchdown, mas saiu com baixo número de jardas, não foi um cara tão bom, apenas um wide receiver 3 nessa primeira semana. Zach Ertz, um cara que eu tenho muita expectativa, teve um touchdown, teve conversão de 2 pontos, mais pro final do jogo, mais para um garbage time, então me preocupou em certo aspecto isso, mas ele terminou como um tight end 1 nessa semana. Então tá tudo certo, tá tudo tranquilo para quem escalou ele. Partindo para Packers e Vikings, vitória do Minnesota Vikings 23-17 pro Green Bay Packers. Pro Minnesota Vikings, né? Até estranho isso, mas uma partida terrível do Aaron Rodgers. Quem também acompanha aí há mais tempo sabe que eu tinha um pé gigantesco atrás do Aaron Rodgers para essa temporada e isso vai se concretizando. Só um minutinho aí, que eu tenho um monstrinho aqui. Vamos ver se aparece. Será que apareceu? Tô com o meu backupzinho aqui do lado. E é capaz de ter aparecido umas orelhas aí. Olha aí, umas orelhas apareceram. Mas você se acalma um pouquinho que não para de me morder aqui, Dona Zelda. E no jogo terrestre, destaque maior pro A.J. Dillon com 10 carregadas, teve touchdown, participou mais do jogo aéreo, inclusive, que o Aaron Jones, e terminou entre um dos grandes running backs da semana. Para quem entrou no hype do A.J. Dillon deve estar dando risada nesse momento. E para quem, como eu, ainda queria apostar um pouco no Aaron Jones, mas não com aquele âmbito, né? Não foi tão bem, apenas running back 3 pro Aaron Jones nessa primeira semana. No jogo aéreo, nenhum destaque. Romeo Doubs foi o que melhor pontuou e apenas 6.8 em half PPR. Para ver como foi ruim o desempenho entre quarterback e wide receivers, né? Eu ia dizer a banca paga, a banca recebe, mas não é bem essa situação. Se tu não investe, né? Tu perdeu um cara como o Davante Adams e tu não investiu na posição, isso é meio que vai acontecer, sabe? Então, complicado. Robert Tonyan apareceu, também saudável, 3 de 5, 36 jardas, mas não foi um tight end 1. Assim, jogo para esquecer do lado dos Packers. Do lado dos Vikings, Kirk Cousins se mantendo naquele nível interessante. Quarterback 1 para ele nessa primeira semana. Não teve nenhum turnover, isso é muito importante também. Entre os running backs, Dalvin Cook foi o que melhor teve um volume de 20 carregadas, 90 jardas, mais uma participação no jogo aéreo. Não chegou a ser um running back 1 nessa semana, então dá para se dizer que não foi o esperado, aquilo que se esperava dele. No jogo aéreo, Justin Jefferson foi simplesmente espetacular, né? Se Cooper Kupp deu a conta no recado na semana passada, na quinta-feira, o Justin Jefferson disse, não, peraí, eu quero ser o wide receiver 1 nesse ano. 9 de 11, 184 jardas e 2
touchdowns pro imparável Justin Jefferson. Adam Thielen, que é um cara que eu deposito certa confiança, apenas 3 de 4 para 36 jardas. O jogo foi só Justin Jefferson, ele dominou as ações e foi o grande destaque, né? O grande destaque dessa semana no Fantasy. Vitória dos Chargers 24-19 sobre o Las Vegas Raiders. Os Raiders confesso que eu me desanimei um pouquinho com o Derek Carr nesse primeiro jogo. Eu acho que ele podia ter ido melhor, umas 3 interceptações e 2 fumbles, foi muitos turnovers, acabaram complicando a pontuação dele nesse sentido. Ele tem que melhorar nisso, ele tem alvos para não cometer tantos turnovers, né? Eu não sei como é que foi o desempenho da linha exatamente, estava assistindo o jogo no Red Zone, então acaba que os detalhes a gente não consegue focar tão bem. Josh Jacobs, por mais que tenha tido 10 carregadas, foi mal nessa primeira semana, foi pior que Brandon Bolden, dá um trocadilho bem bom aí, que terminou melhor, mas terminou só pelo touchdown, né? Nada que eu me preocuparia nesse momento com o Josh Jacobs, além de que eles tiveram que correr atrás do placar. Davante Adams, 10 de 17, 141 jardas, um touchdown. Nem parece que ele saiu dos Packers, né? Com todo esse volume, nem pareceu. E o Hunter Renfrow, que eu tanto falei, né? Eu tanto enchi a bola dele, que ele era um cara confiável, 3 de 6, apenas 50% das bolas recebidas, e ainda teve um fumble, né? Acontece, né? O cara mais confiável do ano no ano passado não foi bem nessa primeira semana, mas primeiro jogo apenas. E o Darren Waller até foi bem, 4 de 6, 79 jardas de contrato renovado, 9.9 pontos em half PPR, um dos tight end 1 nessa primeira semana. Do lado dos Chargers, Justin Herbert mostrando que para quem escolheu o quarterback cedo e foi no Justin Herbert, se deu muito bem, manteve o nível que ele vinha tendo no ano passado. Isso é muito interessante, é bom também saber que a divisão vai ser bem disputada. Austin Ekeler, por mais que tenha tido 14 carregadas, não conseguiu pontuar muito bem, apenas 36 jardas, pontuou mais no jogo aéreo, mas apenas running back 3 para ele, é pouco para um cara que era escolhido aí no top 3, era o meu terceiro jogador, né? Eu tinha Jonathan Taylor, McCaffrey e o Austin Ekeler, mas primeira semana muito a ver ainda. DeAndre Carter foi o melhor wide receiver da partida, Mike Williams apagado, 2 de 4, 10 jardas para ele, e o Keenan Allen saiu machucado, vai perder algumas semanas. Isso eu acho que vai ajudar um pouco no Joshua Palmer deve ter um pouquinho mais de volume, porque ele faz uma função muito parecida com o Keenan Allen. Dizem que ele tem um estilo de jogo parecido com o Keenan Allen. É claro que ele não é um dos melhores wide receivers da liga, mas, né, pode ser que ele cubra essa função e quem sabe o Austin Ekeler também seja um pouquinho melhor utilizado. O Gerald Everett foi um grande destaque na posição de tight end nessa semana, 3 de 4, 54 jardas e o touchdownzinho, 12.9 pontos para ele em half PPR. Talvez, eu não sei se a maior zebra foi Steelers ou foi Giants, né? Eu acho que é difícil, cara. A defesa dos Steelers é muito boa, mas a defesa dos Giants não é aquilo tudo, né? 21-20 Giants em Tennessee, né? Lá também foi em Cincinnati. Mas um Daniel Jones arrumadinho. Brian Double fez um ótimo trabalho com ele aqui. Não foi um quarterback 1 no Fantasy, mas foi um quarterback muito interessante para a NFL, né? Ele teve fumble, teve interceptação, mas ajudou o time a vencer. Saquon Barkley voltando àquele nível que se esperava dele, né? Que quando ele tá saudável é isso que ele entrega. 18 carregadas, 164 jardas, um touchdown, 6 de 7 recepções, 30 jardas, uma conversão de 2 pontos e ainda teve um fumble para complicar, senão ele teria sido um dos melhores jogadores. Ele foi um dos melhores jogadores de fantasy da semana, mas não foi o top dos tops aqui. No jogo aéreo, destaque para o Sterling Shepard, 2 de 4, 71 jardas e um touchdown. Pontuação de wide receiver 2 para ele. E Kenny Golladay mais uma vez aí decepcionando. Quem estava no hype do Kadarius Toney também deve estar preocupado, porque ele não teve um target, ele teve 2 carregadas. E tivemos um touchdown do Miaric. Eu não sei o nome, ele teve uma recepção para Chris Miaric. Né? Eu acho que ele teve touchdown no ano passado também, que me chamou a atenção. Eu disse, quem é esse cara? No jogo eu disse, touchdown do Bellinger, será? Não, touchdown do Miaric. Mas o que importa para os Giants aqui foi vencer o jogo. E quem apostou também no Saquon Barkley deve estar bem feliz. Do lado dos Titans tivemos um Ryan Tannehill quarterback 1, mesmo não tendo levando o time à vitória. E por mais que o Derrick Henry tenha corrido 21 vezes, apenas 82 jardas e teve também um fumble. Ali ele terminou como running back 3 na partida. Então os grandes running backs tivemos aí destaque para o Jonathan Taylor e
bem menos pro Christian McCaffrey, mas ele não foi tão mal como, por exemplo, o Henry, como, por exemplo, o Austin Ekeler. Por outro lado, Dontrell Hilliard saiu com 2 touchdowns, roubou os touchdowns do Derrick Henry e terminou como um dos melhores running backs da semana. Eu não sei se isso vai acontecer sempre, tá? Porque 2 carregadas, ele até fez os touchdowns aéreos, né? 3 de 4, mas o volume é bem baixo. Então, outro cara para não ir com tanta fome em cima dele, porque ele não tem volume aqui. No jogo aéreo, não tivemos grandes destaques, nem entre wide receivers e nem entre tight ends no lado dos Titans. A gente teve um Treylon Burks, 3 de 5, Kyle Phillips, 6 de 9, Robert Woods, 1 de 2, que era o wide receiver 1 da equipe. Então, decepcionante essa estreia do Tennessee Titans aqui, tanto na NFL como pro Fantasy, né? Que quem acabou sendo o grande pontuador foi o Dontrell Hilliard, que não devia estar muito escalado por aí. Deixa eu ver se o Sleeper nos fala, inclusive, aqui. 0% roster, não tá certo isso aqui. Eu acho que isso aqui é na liga. Acho que isso é na liga, então não tem que pegar pelo celular, não vou fazer isso agora. Até porque a gente tem que passar pelo Sunday Night Football e tem coisa pra falar e já foi 45 minutos de episódio. Tom Brady voltou à NFL nessa temporada, não foi um destaque no Fantasy, mas venceu por 19-3. Muitos field goals nessa partida, né? Leonard Fournette não foi mal, né? Apenas um running back 2, mas teve 21 carregadas, 127 jardas, né? Com um touchdownzinho ele teria sido o número 1, mas não saiu o touchdown. No jogo aéreo, destaque para Mike Evans, como esperado, 5 de 7, 71 jardas e um touchdown para ele. Pontuação não de wide receiver 1, mas faltou pouquinho para ele chegar lá. Julio Jones fez uma recepção longa incrível, mas eu não espero um grande volume para ele porque ele não tem mais como ficar em campo tanto tempo, né? Infelizmente as pessoas elas vão envelhecendo e isso complica um pouco, mas ele, bem utilizado por esse ataque, ele pode ser um cara aí para daqui a pouco pintar em alguns flex por aí. Chris Godwin saiu machucado, né? Tava disponível, muita gente dizia que nem jogar ele ia, jogou, teve 3 de 3, 35 jardas, mas vai perder algum tempinho aí. E o Cameron Brate, que é para ser o substituto do Rob Gronkowski, apenas 1 de 3. Um completo desânimo. Do lado dos Cowboys, aí também não temos nenhum destaque positivo, né? O Dak Prescott, que saiu machucado, vai perder aí 6 a 8 semanas, se eu não me engano. Então, os Cowboys já não foram bem com o Prescott. E agora, eu diria que se eles querem ainda fazer algo nessa temporada, eles vão ter que ir atrás de um quarterback, né? Cooper Rush não é o cara que vai levar os Cowboys para algum lugar nessa temporada. E eu acredito que depois de um jogo, o Jerry Jones não tá pensando em entregar o ano já e largar por causa dessa questão do deck. Vai querer competir, né? Quem sabe estão falando em de repente pintar um Jimmy Garoppolo por lá. Não sei se isso vai acontecer, mas Ezekiel Elliott, o cara que mais teve carregadas na partida, mas em contagem de snaps foi muito próximo do Tony Pollard, nenhum dos dois foi bem. No jogo aéreo, CeeDee Lamb foi um desastre, 2 de 11 para 29 jardas. O melhor jogador ainda acabou sendo o Dalton Schultz. Eu ia falar o Noah Brown, mas eu desci aqui a barrinha. Dalton Schultz 9.7, um tight end 1, então tivemos um destaque positivo. Noah Brown, para quem escolheu ele de última hora quando viu que o Jalen Tolbert também não ia jogar, não foi mal, 9.3, pontuação de wide receiver 3, tu colocou ele numa liga profunda. Eu cheguei a pegar ele numa liga, eu coloquei ele, e aí eu olhei o Cameron Brate sozinho lá, livre. Eu vou trocar, fui com o Cameron Brate, perdi 8 pontos nessa brincadeira aí, e talvez isso tenha me custado alguma coisa. Deixa eu ver aqui em qual liga que foi. Ainda não me custou, né? Ainda não me custou. Mas, deixa eu ver aqui. Não. Tem jogador ainda dos dois lados. Mas, acho que não vai me custar essa vitória. Se tudo der certo aqui. Meu time foi mal, do meu adversário também foi mal. Não dá pra... Sabe aquela vitória que tu não comemora? Foi mais ou menos isso aí. Eu vou dar um golezinho aqui na minha água e vou passar pelo chat. Quem tá conosco por aí, né? É hora de aparecer agora aqui. Vamos trocar a tela para nossa tela full aqui. Ou já foi? Já foi. Cofano tá aí com nós. Bora, Cofano. Espero que esteja indo bem nas ligas. Mandou umas 300 Miracle Monday lá no Monday.
lá no... um dos primeiros que participou, inclusive, obrigado a todo mundo que mandou, eu não vou botar mais, teve muita gente participando, muita gente pedindo milagre nessa segunda-feira, mas a gente sabe que muitos não vão acontecer, mas eu já postei um monte, ainda tem um monte lá, mas eu vou deixar assim, senão amanhã nem o conteúdo que eu postar de dia vai aparecer de tanto, o pessoal só vai ficar passando lá e não vai aparecer. O Eduardo Castro mandou aqui, bela camisa, muito obrigado, também gosto dela, eu queria a vermelha, mas eu não consegui a vermelha, eu achava mais bonita, mas essa aqui é bem legal também. O Dantas mandou boa noite, sobrevivi ao jogo dos Steelers. Deve ter sido duro, hein? Deve ter sido peleado esse jogo aí de torcer, né? Eu tava assistindo de lado ali, assim, inclusive eu mandei no Twitter, né? Eu disse, é por isso que eu faço o que eu faço no Fantasy, para que eu consiga chegar a mais gente, mais pessoas chegarem nessa condição de assistirem a NFL e também se apaixonarem pela NFL, como todo mundo que joga Fantasy acaba se apaixonando. Então, jogos como esse fazem mostrar assim, cara, segue que as pessoas têm que ver isso, isso é fenomenal, isso é muito bom. O Luan mandou aqui, Luan Siqueira, Nadi e T. Higgins, mas a vitória veio mesmo assim. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo, mas T. Higgins tem que ver se ele não vai perder mais tempo. Cofano mandou começando como na temporada passada, derrota, que termine como ano passado, título. Isso na Super League, provavelmente. É isso aí, nada tá perdido. Primeira semana é a semana mais complicada, porque a gente não sabe muitas coisas, né? Muita gente imagina, mas chega na hora e os times mudam. Eu acho que até num modo geral eu tive mais acertos do que erros naquilo que eu imaginava que ia ser, mas é a primeira semana e a gente aprende muito na primeira semana. O Dantas mandou aqui também que o Steelers não quer zebra. Leonardo Silva, K-Makers, você acha que será running back 2 dos Rams mesmo? Eu acho que não, Leonardo. Eu acho que ele vai acabar melhorando conforme o tempo passar. Mas isso é papo pra quarta-feira. Acompanha a live quarta, 7 horas da noite, que, olha, quase certeza que ele vai estar em uma das opções para se comprar barato nessa semana. O pessoal vai desistir dele aqui muito fácil. Mandou também aqui, Devonta Smith com recepções foi decepcionante ontem. Peguei ele em várias ligas como wide receiver 3. Inclusive no jogo ele nem era acionado. Era tipo, ele sumiu. Era sempre bola, era sempre A.J. Brown. Algumas pro Dallas Goedert. Eu não sei se estava bem marcado, se... Eu não sei, né? Eu acho que ele vai ser utilizado muito mais como um alvo específico em algum tipo de jogada do que... Teve uma jogada que ele poderia ter ganhado mais jardas, que foi um screen, mas a jogada não deu certo. O Carlos Ferreira mandou aqui, a defesa dos Steelers pode ser descartada com a saída do TJ Watt? Eu acho que não. Ele é um grande nome, né? O nome principal dessa defesa, mas a gente viu um Minka Fitzpatrick fazendo uma ótima jogada ontem naquela interceptação. Então, eu não descartaria. Inclusive... A gente já fala sobre isso. Dantas mandou aqui também, Albert Toll 18 pontos hoje e defesa do Denver com 10 pontos. Eu acho difícil, tá? Albert Toll fazer 10 pontos, né? Mas eu coloco ele como sleeper, mas não um cara que vai fazer 18 pontos. O Márcio mandou aí, boa noite galera, chegando agora. Dantas mandou também, Akers e Allen Robinson destruíram um confronto meu numa Dynasty. Eu tenho o K-Makers numa Dynasty também, troquei por ele nessa temporada. Numa eu troquei pelo Akers e outra eu troquei pelo Dobbins, né? Eu tinha trocado pelo Aaron Jones, aí eu troquei, fiz uma troca e acabei ficando com o Dobbins. E eu tenho reserva Mike Davis, vai dar tudo certo, né? E o resto é história. Ricardo Aguiar mandou aqui, Darnell Mooney foi somente um confronto ruim ou falta química com o Fields? Eu acho que não falta química com o Fields, eles mostraram isso na temporada passada, mostraram isso na pré-temporada, mas o jogo em si, né, falei bastante sobre o tempo, o clima, aquela chuva, isso aí é difícil a gente ver wide receivers, tight ends, jogadores que precisam de bolas voando, se darem bem, quarterbacks, enfim. Leonardo Silva mandou aqui também, DK Metcalf, quantos pontos hoje? Eu diria aí um over-under de 12, né? Eu não sou um fã do DK Metcalf, então complica. E eu vou dar uma passadinha, a gente já vai falar de streaming aqui e de waivers. O Thiago Emerick mandou, perdi a hora da live, Travis Etienne decepcionou. Segunda-feira que vem, 8 horas de novo, estou aqui. Estarei aqui, então não perca. E na quarta é às 7, tá? Não é o mesmo horário. Se chegar só às 8 na quarta, vai perder quase o episódio inteiro aí também. Eu fico que o Carlos mandou aqui também, eu vou só dar essa passadinha aqui, é a última, tá? Senão eu fico falando e passo. Com a lesão do deck, posso dropar o Gallup? Complicado, né?
né? O Gallup já vai perder esse início de temporada, Dak Prescott fora. Vamos ver se o time não faz nenhuma movimentação primeiro, né? Ir atrás de um quarterback, quem sabe Jimmy Garoppolo para quebrar esse galho nesta temporada. Não sei se isso é possível também. Não vi nada a respeito mais forte, né? A respeito disso. Mas o Gallup hoje dependendo da liga redraft ali, 12 times, banco curto, é um candidato a drop sim. Infelizmente, sim. Vamos passar pelos streamings aqui agora. Streaming de quarterback, streaming de defesa e os waivers depois, aquela passadinha no chat também, então manda aí a tua dúvida, o que aconteceu nessa semana, de bom, de ruim, o que tu espera pro jogo de hoje à noite, lembrando que o review do Monday Night Football é na quarta-feira, vamos ver se tá tudo funcionando, Streaming de quarterbacks, começando um nome até aí pra ligas profundas, principalmente, tá? Marcus Mariota. Né? Ele vai jogar contra o Los Angeles Rams, fora de casa. Tu podem tocar o pau aí na live, tá? Como assim Marcus Mariota? O Marcus Mariota não é o Buffalo Bills, não é o Josh Allen. Mas ele é um cara que sempre teve seus pontinhos no jogo terrestre. E ok, tem Aaron Donald pela frente no próximo jogo e tudo mais. Não é a defesa do Saints, que não é uma defesa ruim, mas não é a defesa dos Rams. Agora, ele é um cara que, dependendo do tipo de liga superflex, tá precisando de quarterback, lesionou o Dak Prescott, eu não sei a tua situação. E eu sei que Marcus Mariota pode ser um nome importante nesse ano para quem tá fazendo streaming, a começar pelo esse jogo da próxima semana. Outro jogador é o Matt Ryan, que por mais que não tenha ido bem na primeira semana, vamos acalmar um pouquinho a situação. Houston Texans teve jogos no ano passado que a defesa se mostrou bem interessante. O time, o ataque dos Colts não foi bem, como um todo, né? Tirando o Jonathan Taylor. Mas enfrenta o Jacksonville Jaguars nessa próxima semana, fora de casa, os Jaguars que sofreram com Carson Wentz. E por mais que o head coach dos Jaguars tenha sido Doug Peterson, que conhece todas as fraquezas do Carson Wentz. Ou não conhece, né? Porque tinha renovado o contrato quando ele ainda estava nos Eagles. E outro cara aqui, né? Falando do homem, né? Carson Wentz contra o Detroit Lions. Para mim é a melhor opção das três. O jogo não é tão fácil, né? Eu quero saber. Comenta aí nos comentários e manda pra mim em direct se você tá ouvindo on demand, ou deixa nos comentários do vídeo se estiver assistindo on demand também. Eu torço pros Eagles, todo mundo sabe. E cara, é estranho esse primeiro jogo contra os Lions. Eu queria saber a tua opinião. Foram os Eagles que não são aquele time que todo mundo tá esperando e que levantou o hype nessa pré-temporada, né? Os Eagles não são tudo aquilo, ou os Lions são mais... A gente sabia que os Lions iam melhorar, mas os Lions melhoraram ainda mais do que a gente esperava. Eu quero saber o que tu acha, não sendo clubista que nem eu, o que tu acha? É os Eagles que não são tudo isso ou os Lions que são mais, inclusive, do que a gente esperava? Eu quero saber de vocês aí, o que vocês pensam a respeito, que eu como clubista fica bem complicado falar. Passando agora para defesas, né? De streaming de defesas. Uma delas falei antes que ia colocar e tá aqui. Steelers, para mim é a melhor defesa para essa segunda semana de fantasy. Enfrenta o New England Patriots em casa, então à frente da sua torcida, vindo num jogo como esse, mesmo sem o TJ Watt, e contra o Mac Jones que teve muita dificuldade contra o Miami Dolphins. Eu acho que os Steelers são a melhor pedida entre os times disponíveis aí em mais de 50% das ligas. Só para lembrar, streaming de defesa, de quarterbacks e waivers, eu verifico os jogadores disponíveis em mais de 50% das ligas do Sleeper. Nessa temporada, mudei do NFL.com pro Sleeper, então pode estar disponível como pode não estar, mas em mais da metade eles estão. Outra defesa, agora um pouco de polêmica, a defesa do Chicago Bears, que vai enfrentar o Green Bay Packers fora de casa. Ok que não é não é no Jacone, né, do Soldier Field, mas eu acho que os Bears vão querer vencer esse jogo depois dos problemas que viram os Packers sofrerem diante dos Vikings. Não diria que é uma excelente opção aqui, mas eu acho que pode surpreender muita gente essa defesa do Chicago Bears no Fantasy na próxima semana, mesmo no Lambeau Field. Até porque nessa época do ano é mais fácil jogar lá do que depois quando começar a esfriar bem, né? Vamos combinar.
Outra defesa, a defesa do Cleveland Browns, que eu já falei na semana passada, que era uma defesa interessante, né? Não foi das melhores da semana contra os Panthers, mas inclusive jogou contra um quarterback que conhecia bem a defesa, estava lá até alguns meses atrás. Mas os Browns nessa semana jogam em casa e contra o New York Jets. Vindo de vitória, defesa, a torcida vai para cima, vai tentar potencializar ainda mais essa defesa, essa linha defensiva, e eles vão pressionar muito, seja Joe Flacco, eu não sei se o Zach Wilson volta, mas vai ter muita pressão em cima do New York Jets lá em Cleveland. Agora passando para waivers. Quem são aí os melhores waivers de cada posição entre running backs, wide receivers e tight ends, que eu acho interessante, você que está precisando melhorar seu elenco, errou no draft, as opções de fundo de draft não foram boas, não vai sair trocando Cam Akers aqui por Khalil Herbert, por exemplo, por favor, né? Mas vai começar a movimentar os palitinhos, ainda mais se não foi bem na primeira semana e se as opções não estão tão boas como essas aqui. Running backs, um deles, Jamal Williams do Detroit Lions, falei durante a parte do review, é um cara que foi muito bem utilizado na red zone, então na end zone, desculpa, na red zone. Eu falei no meio do review entrar na red zone, mas era entrar na end zone e agora eu inverti os papéis. Ele é um cara que vai ser muito bem utilizado e principalmente em jogadas que precisa de poucas jardas. Então é um cara experiente na liga também, um cara que pode fazer parte do teu elenco. Khalil Herbert do Chicago Bears é outro nome, que por mais que não tenha volume, também entrou em posição de fazer touchdown, fez o touchdown, e é um cara também para principalmente ligas profundas ser bem aproveitado. Rex Burkhead do Houston Texans foi o cara que mais teve carregadas, eu espero que isso termine, mas de momento eu não sei qual a tua necessidade, eu não sei o tamanho da tua liga, é um cara que deve estar disponível inclusive em ligas profundas, então ele pode ser um nome para te melhorar o teu elenco nessa primeira semana. Kenyan Drake do Baltimore Ravens é um nome fácil de trazer aqui, não tanto quanto o último nome que eu vou trazer, mas o Kenyan Drake foi o cara que mais teve volume nesse backfield dos Ravens, mais que o Mike Davis, e se o J.K. Dobbins não estiver saudável de novo, o Kenyan Drake já teve temporadas boas, já mostrou dentro de campo que ele é um bom running back na NFL ainda, por mais que tenha os Raiders deixaram sair, por não entender que ele faria parte daquele elenco, mas foi bem, né? E o Baltimore Ravens fez isso no ano passado, não é uma surpresa ver um cara que chegar de última hora e chegar, por exemplo, o Devonta Freeman. Chegou, eu disse, não, o Devonta Freeman tá acabado. Foi lá no final de semana, fez 2 touchdowns. É o que aconteceu com o Kenyan Drake. Não foi uma apresentação espetacular, mas é uma opção. E para fechar, a melhor opção é o Jeff Wilson do San Francisco 49ers. Sem o Elijah Mitchell, ele se torna o running back titular numa condição melhor de jogo. Próximo jogo enfrenta quem na semana que vem? Vamos ver aqui. Week 2 NFL. Semana que vem os Niners enfrentam o Seattle Seahawks, que joga hoje, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser esse time do Seattle Seahawks, ainda não tivemos a amostragem, mas Jeff Wilson no time do Kyle Shanahan, eu acho que na próxima semana já começa a fazer bonito. Passando para wide receivers, o nome que não podia faltar nessa lista é do Robbie Anderson, do Carolina Panthers, mas não, assim, calma, né? A gente já viu isso acontecer, não vai ser nenhuma novidade na semana que vem ele muito mal, ter muitos drops, mas é um nome, talvez o nome principal dessa lista aqui, porque funcionou muito bem no ataque, e ele sempre é um alvo de fundo de campo. Então, para um flex, para um jogo que tu precisa, né, de um cara que pode dar um passo a mais, ele pode ser um cara bom para te ter no elenco e ter essa oportunidade. Assim como o Curtis Samuel do Washington Commanders foi utilizado como era esperado ele ser utilizado no ano passado, como um gadget player, correndo com a bola, recebendo bola. Ele é um cara muito rápido, é um cara que foi contratado para ser esse cara nos Commanders, e ele foi. Se mantendo saudável, ele pode ser um alvo bem interessante aí para se apostar em ligas do Fantasy. Donovan Peoples-Jones do Cleveland Browns, por mais que eu não estava nesse cara nem um pouco, mas o volume 11 targets para ele é um volume excelente, né? Excelente. Então, talvez estão realmente apostando nesse jogador para que ele possa se tornar um bom alvo nesse ataque do Cleveland Browns, hoje de Jacoby Brissett. Devin Duvernay do Baltimore Ravens não podia faltar na lista, mas com muito cuidado, né? Porque o Devin Duvernay saiu com pouco volume, mas saiu com touchdown, né? Se ele for bem utilizado, né? Se sair com touchdown toda semana, que é uma coisa que é difícil de acontecer, principalmente para um wide receiver, mas dadas as opções, ele a princípio se tornou aí o wide receiver 2 desse elenco. E isso, por mais que o time não utilize tantos passes, né? Ele saiu com 2 touchdowns aéreos, o Rashad Bateman também.
Quem sabe não pode ser um tiro no escuro aí. E o Zay Jones do Jacksonville Jaguars, é um cara que se destacou na pré-temporada, teve um volume interessante, não foi um grande pontuador, mas eu acho que ele pode crescer com o Trevor Lawrence, em jogos que o Jacksonville Jaguars consiga uma constância um pouco melhor. Ele é um cara grande, é um cara que já mostrou em um ou outro jogo que não é desprezado, não pode ser desprezado, mas é ligas profundas aqui, principalmente. Passando para os tight ends, Hayden Hurst, novamente, do Cincinnati Bengals, teve volume, teve pontuação de tight end 1, eu não sei o que ele está fazendo ainda nos waivers. Tyler Conklin foi um nome que apareceu, uma surpresa nessa primeira semana do New York Jets, os Jets que foram atrás do Conklin e também do CJ Uzomah, não sei se o Uzomah jogou ou não, mas o Conklin teve um volume interessante para um tight end, teve uma pontuação de tight end 1, se eu não estou enganado, passei por ele antes, mas foi tantos nomes, e surge aí como uma oportunidade de streaming o Tyler Conklin. Outro cara que me chamou bastante atenção positivamente foi o Gerald Everett, do Los Angeles Chargers. É um cara que eu também não tenho ele muito hypado, nunca gostei muito dessa opção. Sempre, no ano passado ele era um sleeper pra mim e achava que ele poderia ser um bom alvo do Russell Wilson lá em Seattle, não foi. E nesse ano parece que pode ter achado o time dele em Los Angeles certo, né? Na costa oeste. Passou pelos Rams, foi para Seattle e agora voltou lá para LA, foi para os Chargers e foi muito bem. E um destaque aqui que eu vou colocar só para ficar registrado do O.J. Howard do Houston Texans. Se tu tem espaço no elenco, O.J. Howard é um cara que pode estar disponível inclusive em ligas Dynasty. Por isso trazendo esse nome aqui. Mas calma, né? Foram 2 alvos, 2 touchdowns. Um bom volume de jardas, mas muita calma com o O.J. Howard. Bora passar no chat de novo? Vamos lá pro chat aqui do nosso livecast do Fantasy Futebolista. Passando aqui, o Dantas mandou o seguinte: streaming de Jameis Winston no lugar de Aaron Rodgers. Pra já. Eu não sei se eu teria colocado ele na primeira semana, eu acho que eu não teria tido essa coragem, né? Mas eu sei, se eu não me engano, não foi o Cofano que me mandou, está por aí ainda, que tinha colocado o Jameis Winston no lugar de alguém, porque eu tinha falado. Eu disse, ó, o problema é, eu dou dica, né? Nem sempre a gente acerta, né? Uma coisa, às vezes... É bom que a galera do Fantasy entende muito bem isso, né? A gente tenta trazer os melhores nomes, aqueles que parecem estar em melhores situações, mas jogo a jogo, tem a porcentagem de sorte, sim, tem, né? Mas a gente trabalha com as estatísticas e se elas nos falam uma coisa, a gente tem que tentar acreditar nelas. O Dantas mandou aqui também que a questão dos Eagles ali é um pouco dos dois, né? Acho que é um pouco dos dois com relação a Eagles e Lions, viu o condensado do jogo apenas, né? Eu quero ver mais dos dois para ver quem... Pode ser um pouco dos dois também. O Márcio Roberto também falando dessa pergunta que eu mandei. Eu acho que os Eagles acharam que o jogo estava ganho e deram uma desacelerada. KKKKK. Mas acho também que os Lions deram uma melhorada. Todo mundo em cima do muro, né? É uma coisa linda, né? Até eu. Eu fiquei um pouco preocupado, claro, né? Fiquei assim, não bastante preocupado, mas a defesa foi muito mal. Hoje o pessoal, inclusive, da torcida dos Eagles estava falando... que o Jonathan Gannon tá com a corda no pescoço, que nessa pré-temporada o Vic Fangio esteve lá em Filadélfia em alguns treinamentos, muita gente já queria que ele virasse o coordenador defensivo, mas se tiver mais um jogo ruim, né, na próxima semana enfrenta os Vikings em casa, Monday Night Football, jogo bem ardido, bem complicado. Aí a gente vai ver, eu acho, se é os Eagles que não estão tão bem, né? Ou se os Lions realmente que melhoraram bastante. O Leonardo Silva mandou: o principal problema dos Eagles é o coordenador defensivo Jonathan Gannon. Eu acabei de falar, não tinha visto. Colocaram o Russell Head para marcar em zona ao invés de pass rush, defesa muito soft, entre outras falhas, tem que melhorar. No ano passado ele teve muitas reclamações, inclusive em relação a blitz, né? Porque a gente tinha antes o malucão lá, que eu esqueci o nome, que ele era louco da cabeça, né? Então se fica um pouco mal acostumado com isso. Mas às vezes parece que ele tem um pouco de receio sim em mandar blitz, em pressionar, né? E tem jogadores pra isso, pô, né? Fletcher Cox é um cara excepcional, Brandon Graham, saudável, é um bom nome. O Jordan Davis pode ajudar contra o jogo corrido. Tem aí, dá pra utilizar melhor o Nakobe Dean em jogadas pra blitz,
né? Nakobe Dean é reserva, porque o Kaiser White, pra mim, é muito bom linebacker. Eu aqui falando de defesa, né? Mas dos Eagles eu posso falar que eu acompanho mais. O TJ Edwards é um dos capitães do time, então ele tem o seu lugar vago ali, o seu lugar, né, no time. E o Rassan Head, que de repente agora com a lesão do cabeça cheio lá, que toda jogada é 3, 4 faltas pra ele lá. Esqueci o nome dele. Derek Barnett. Quem sabe ele seja utilizado mais nessa situação ali. O Leonardo também mandou aqui: no ataque a OL foi muito mal contra pass block. Hurts se virou bem com as pernas, mas tem que melhorar o processamento de leitura. Só lançar para AJ Brown não é viável. Foi muito unilateral, né? Ele sempre ia pro AJ Brown. Em alguns passes pro Devonta Smith foi quando ele estava apertado que ele tentou o Devonta Smith. Mas sim, foi um problema. A linha ofensiva sofreu, né? O Aiden Hutchinson, gostava dele na época do draft, gosto ainda mais. O Cofano mandou aqui que sim, que ele colocou o Winston no lugar do Stafford. E deu muito certo, né? Viu como... Peguem dicas do Fantasy Futebolista, né? Tem que ser sério aqui. Eu disse, tua conta em risco. Por mais que... Eu não sei se eu teria tido essa coragem aí, por mais que o jogo do Stafford era negativo e o do Winston era positivo, né? Mas, que bom que deu certo, né? Olha aí, ótimo. E o Dantas mandou aqui: perdi o Elijah Mitchell em várias ligas, agora é correr atrás de alguém porque não escolhi RB muito cedo na maioria delas. Tentar o Jeff Wilson, se conseguir o Jeff Wilson, se ele já não tá em outro time, seria a melhor solução, né? Porque das outras que eu trouxe aqui, Kenyan Drake, né, seria uma boa opção nesse sentido de perder um cara como Elijah Mitchell. E depois deles, talvez o Jamal Williams pela possibilidade, mas é complicado. Se não conseguir Jeff Wilson ou... principalmente o Jeff Wilson, por enquanto não teve nenhum grande destaque. O Cofano mandou aqui também que estava com medo do cotovelo do Stafford. Esqueci que tinha esse detalhe também. Além da defesa dos Bills, é verdade. Tinha a questão do cotovelo do Stafford, que durante o jogo não pareceu, ele não demonstrou isso, né? Mas a gente não sabe quanto isso influenciou. Esse foi nosso livecast de hoje, então, né? Fechando esse nosso... primeiro review da semana, né? Primeira rodada. Logo tá começando aí, 9h12 já, caramba. Por isso que o podcast tem que ser rápido, né? Nosso livecast tem que ser rápido, porque já vai começar Denver Broncos e Seattle Seahawks, e a gente fala disso lá na quarta-feira. Lembrar vocês, deixa teu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, mesmo assistindo on demand, e também assine nosso podcast, né? Procura aí no Spotify, no Apple Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras plataformas como Fantasy Futebolista, e siga-nos nas redes sociais, @Fantasy Futebolista no Instagram, _Futebolista no Twitter. Até quarta-feira, espero vocês às 19 horas pra gente falar do Monday Night Football e já começar a prever a segunda semana da NFL. Vocês sabem, quando começa, parece que vai voando a nossa temporada da NFL. Uma boa sorte pra quem precisa de um milagre hoje à noite. Até quarta. Um abraço.